para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Vamos abrindo as portas da nossa casa para receber os mentores do Evangelho no lar. Irmãos que estarão nos dando amparo e a sustentação para este culto de luz em nossa casa. Vamos recebendo o nosso anjo guardião, os nossos mentores. Que estes irmãos estejam conosco, nos ajudando neste trabalho de limpeza, de harmonização do campo vibracional do interior e exterior do nosso lar. Que Jesus, através de seus ensinamentos, também faça morada em nossa casa e em nossos corações. Que a mensagem de hoje seja instrumento de trabalho para a nossa autoiluminação, para a nossa edificação interior. Que o passe, através do Cristo Jesus, seja para nós o medicamento sagrado, de tratamento e de cura de todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que o passe renove nossas forças, nos prepare para caminhar durante a semana, sempre em direção da luz. Que a água colocada para ser imantada seja abençoada pelo Cristo Jesus, que absorva todas as energias de reinos mais avançados em comunhão com as energias primárias da Terra, se tornando no alimento sagrado para o corpo e para o espírito. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 76. Na propaganda eficaz. Abaixo uma epístola que está no livro de João, capítulo 3, versículo 30. João Batista diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E é através desta mensagem que Emmanuel nos traz para hoje a reflexão sobre a administração do trabalho que nós realizamos nas casas de oração. Assim prossegue o benfeitor. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros, confortados pelo pão espiritual de Jesus. Esforçam-se os discípulos novos por estendê-los aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos neste sentido. A assertiva de João Batista, nesta passagem, é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornados da forma. Deixa eu refrasear aqui. Com fraseologias preciosas e deslumbrantes ornatos da forma. Claro
que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que cercam o coração. Somente nesta diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Profunda mensagem de Emmanuel no que tange as necessidades de cada um de nós, no trabalho da propaganda eficaz quando se trata dos ensinamentos de Jesus. E quando João Batista fala que é necessário que ele cresça e que eu diminua, ele está dizendo para nós que é necessário que os ensinamentos de Jesus esteja presente tanto nas palavras quanto nos nossos gestos e nas nossas ações em benefício dos nossos semelhantes. E para isso é necessário que nós alcancemos o reconhecimento de que diante da grandeza do Cristo Jesus, saibamos reconhecer que ainda somos muito pequeninos, somos almas em processo contínuo de aprendizado. E para que a gente aprenda todos os dias com Jesus, para que Jesus esteja em nosso coração, é preciso que tenhamos simplicidade, disciplina de estudos para compreender os ensinamentos que Jesus traz no seu Evangelho. É preciso compreender o tamanho da missão que Jesus abraçou, evangelizando toda a humanidade, deixando intrínseco em nós os seus princípios e os seus valores. É preciso que nós sejamos humildes e que possamos reconhecer todos os dias que nós, por mais que venhamos a desempenhar um papel importante junto à coletividade, nós ainda somos muito pequeninos diante da grandeza de Jesus. E o que é ser pequenino diante de Jesus? É trabalhar todos os dias, reconhecendo que ainda somos almas infantes, necessitadas do trabalho para alcançar a evolução no que tange o nosso desenvolvimento intelectual, moral e principalmente espiritual.
E para isso nós precisamos despir-nos da toga pesada, do orgulho, da vaidade, que muitas vezes nos impede de crescer no campo moral e espiritual. É preciso que nós, quando nos arvorarmos a trabalhar como discípulos de Jesus, que nós aprendamos a nos comunicarmos com os nossos semelhantes, assim como Jesus o fez, com simplicidade, com amor, com humildade, tendo a disciplina de cumprir sempre com a vontade do Pai, atendendo à vontade do Pai, trabalhando sem alterar as santas e divinas leis do Criador. Se um dia nos arvorarmos a sermos multiplicadores da palavra santa do Evangelho, que nós saibamos nos comunicar com os nossos irmãos, assim como Jesus, com simplicidade, sem utilizar aquela oratória que para nós é perfeita, com palavras rebuscadas. É preciso que nós aprendamos a falar com o coração, porque quando nós estamos na condição de pregadores do Evangelho, nós temos que perceber a necessidade de alimentar o outro, não com o pão da carne, mas com o pão da vida. Se nós queremos trabalhar na propaganda eficaz, utilizando os ensinamentos de Jesus, muitas vezes é preciso que nós evangelizemos os nossos irmãos, não com palavras, mas com gestos de amor, de bondade, de fraternidade. É preciso que o nosso olhar seja significativo para o outro. É preciso que o nosso colo se torne imenso para acolher todos aqueles que necessitam do abraço, do consolo, da acolhida. É preciso termos a sensibilidade, muitas vezes, de compreender o momento de cada um. Não devemos jamais impor ao outro a nossa fé, porque a fé é algo que nós vamos construindo aos poucos. E para alicerçar a nossa fé, precisamos ter o entendimento da missão do Cristo Jesus enquanto evangelizador da humanidade. É preciso que a nossa fé seja raciocinada, e é por isso que nós não devemos jamais ter a pretensão de converter ao outro ao cristianismo. É preciso que nós compreendamos que cada um no seu tempo, cada um na sua hora, mas que nós sejamos humildes e que saibamos o momento certo, a hora certa de semear.
É preciso que a gente estenda sempre os nossos braços para assistir o outro no momento da dor, no momento da fome, no momento que ele necessita das palavras do Evangelho como alimento do Espírito. Só assim nós estaremos em comunhão divina com o Cristo Jesus, aprendendo todos os dias com Cristo, consolando os necessitados, trabalhando com a intenção de buscar no Evangelho do Cristo todo o aprendizado que nós precisamos para nos fortalecer todos os dias. Lembrando que todas as manhãs, quando nós acordamos, o Cristo renasce em nós. E assim, alicerçando a nossa fé, nós vamos compreendendo que não devemos impor ao outro as nossas ideias, os nossos princípios, os nossos valores. É preciso que haja compreensão, amor e perdão na convivência fraterna, com tudo e com todos. E este princípio maior nasce todos os dias dentro do nosso lar, no convívio saudável e respeitoso com a nossa família. E assim levamos estes princípios e valores para o nosso trabalho, para as casas de oração, cuidando e zelando dos nossos irmãos, respeitando a individualidade de cada um, o tempo de cada um. Essa é a propaganda mais eficaz que nós podemos fazer no que tange ao conhecimento do Evangelho, à prática dos princípios deste Cristo redivivo, deste Cristo que está em nós, através da prática cotidiana do amor. Só assim, como diz Emmanuel no título da mensagem, esta propaganda se tornará eficaz. O amor, o carinho, o respeito, nós jamais devemos impor aos nossos irmãos, porque amor, carinho, respeito, conhecimento da palavra divina do Cristo Jesus, nós não impomos ao outro, nós conquistamos através dos nossos atos. Então é necessário que o Cristo esteja em nós e que nós estejamos no Cristo, através de nossas atitudes. E que a nossa pregação evangélica seja sempre compatível com as nossas atitudes diante dos nossos semelhantes. É preciso que a gente trabalhe sempre tendo em vista que um dia a humanidade não precisará mais desta ou daquela denominação religiosa. É preciso que a única religião que esteja no nosso coração, conforme nos ensina Jesus, é os princípios do amor, do respeito, da comunhão de sentimentos, para que nós sejamos um dia um só povo, uma só nação. E amparados
por toda essa egrégora celestial. Vamos vibrar juntos muita paz, muita luz para toda a nossa comunidade, para todas as casas de oração. Que Jesus, através de nossas atitudes, esteja em nós e que nós estejamos em Jesus através de nossas vibrações de amor. Pedimos a Jesus por toda a nossa família. Abençoe os que retornaram à casa do Pai e que permaneça junto conosco aqui na terra, que sejamos zelosos com os nossos consanguíneos no que tange a compreensão, o amor, o perdão e o respeito. Vamos pedindo a Jesus que esteja conosco neste momento junto com a espiritualidade maior, caminhando em cada cantinho da nossa casa, abençoando o nosso lar, nos ajudando neste trabalho de limpeza, de harmonização da nossa casa, que todas estas energias que alcançamos no interior de nosso lar se faça presente em nosso quintal, atendendo as nossas plantas, nossos animais de estimação. Vamos seguindo nessas vibrações de amor e de luz, limpando o nosso ambiente de trabalho, direcionando vibrações de amor, de paz, de compreensão para os companheiros de jornada, principalmente vibrando por aquele irmão de mais difícil convivência. É chegado o momento do passe. Vamos nos colocar diante dessa pleiade celestial e recebendo através das ferramentas santas do passe as energias necessárias para o nosso reerguimento. Que o passe seja energia de tratamento, de cura, de alívio de dores e aflições que porventura estejamos carregando no corpo e na alma. Que o passe nos fortaleça para prosseguirmos a nossa jornada de mãos dadas com o Cristo Jesus, trabalhando na propaganda eficaz. Que o Evangelho do Cristo transforme as nossas vidas e que através da nossa transformação possamos trabalhar pela transformação do outro. Que a água que colocamos para ser imantada seja abençoada pelo Cristo Jesus, com todas as energias necessárias para que ela se transforme no alimento para o corpo e para o espírito de cada um de nós. E é chegado um momento muito especial, onde convidamos Jesus para seguir conosco, adentrando em todos os lares. Que Jesus abençoe os lares que hoje padecem pela dor do luto. Que Jesus abençoe e ilumine as famílias que foram desfeitas pela ganância, pela maledicência. Que em nossas orações siga para junto destes irmãos as fontes divinas do perdão, do amor, da bondade, da fraternidade, da comunhão de ideias, de pensamentos, do respeito. Vibramos paz e luz para todos os lares que hoje padecem com a enfermidade do ente querido. Cura, Jesus, os nossos irmãos, através do passe, das energias que emanamos para todas estas famílias. Abençoa, Jesus, todos os irmãos que padecem pela vulnerabilidade social, pela falta do emprego, da moradia segura, do pão de cada dia, do agasalho. Que nós estejamos, através das ações de amor, de bondade e fraternidade, trabalhando com eficácia para atender os nossos irmãos neste momento de necessidade, neste momento de vulnerabilidade social. E agora nós vibramos, Jesus, pela paz no mundo, pelo fim das guerras. Vibramos por todos os irmãos que passam por este momento de desesperança. Que nossas orações toquem os céus e que eles recebam a centelha divina do Cristo Jesus para preencher esses corações
de fé, de amor, de luz, de esperança. Que seja aplacada todas as dores. Vibramos, Senhor Jesus, para que a bandeira consoladora do seu amor possa estar iluminando toda a terra. Vibramos pela nossa pátria, pelo mandatário maior de nosso país, de nosso estado, de nosso município, por todos os poderes que foram constituídos para atender às necessidades do nosso povo. E agradecemos pelas bênçãos de mais um culto do Evangelho realizado em nosso lar. Esteja conosco, Jesus, quando nós vamos falar com o Pai, através do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixe, Pai, cairmos em tentação. Livrai-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus. Obrigada, Mãe, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que a semana seja muito abençoada para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus e aos tarefeiros celestes pelo amparo e a sustentação que nós recebemos em nossa casa no dia de hoje.